Há um momento na vida em que o silêncio da indecisão começa a gritar. Você sente que precisa agir, mudar algo, começar o que sempre adiou. Mas o medo, a dúvida e a busca por um momento ideal o mantém imóvel. Enquanto você pensa, o tempo avança. Enquanto você planeja, outros executam. E enquanto você espera o cenário perfeito, há pessoas lá fora colhendo frutos das sementes que plantaram quando também não estavam prontas. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem sonha e quem realiza é uma única palavra: ação. A mente que espera certezas nunca cria nada novo. A fé verdadeira se manifesta quando você decide agir mesmo sem garantias. Porque o universo não recompensa intenções, ele responde a movimentos. O simples ato de começar muda a sua vibração, e essa mudança inicia uma reação em cadeia no invisível. A procrastinação é disfarce do medo. Ela veste a roupa da lógica e convence a mente de que é prudência. Você diz a si mesmo: ainda não é o momento certo, preciso me preparar mais. Quando tudo estiver alinhado, eu começo. Mas o tempo nunca se alinha sozinho. Ele se curva apenas diante de quem tem coragem de se mover. O segredo é que o momento certo não existe. Ele nasce quando você decide criá-lo. Enquanto você espera confiança para agir, outros ganham confiança agindo. A diferença entre os que vencem e os que observam não está no talento, mas no ritmo. Hill dizia que o sucesso ama a velocidade, não a pressa. A velocidade de quem não hesita diante da primeira oportunidade, de quem entende que o caminho se revela enquanto se caminha. O início imperfeito é mais poderoso do que a espera pela perfeição. O pensamento sem ação é uma semente guardada, e toda semente que não encontra o solo do movimento apodrece no campo da intenção. A fé, quando não é transformada em gesto, enfraquece. Cada dia de hesitação rouba a energia da sua crença. E o pior é que o tempo não espera. Alguém em algum lugar está fazendo agora o que você apenas imagina. Hill ensinava que a mente que hesita é a mente que duvida de si. E o universo não pode se alinhar a quem não emite um sinal claro. A indecisão é uma vibração contraditória. Pede com uma mão e nega com a outra. Por isso, quem não age envia ao universo uma mensagem silenciosa: não estou pronto. E o universo, obediente, devolve apenas o eco dessa dúvida. Mas o poder de mudar está a um passo da decisão. O instante em que você diz agora é o momento em que o futuro começa a se reorganizar. Hill dizia que o primeiro passo é mais importante do que todos os seguintes, porque ele rompe a inércia e coloca a fé em movimento. O universo ama quem se compromete com o invisível antes de ver o resultado. Enquanto você pensa em começar, lembre-se, o tempo não pausa. Os dias que passam estão escolhendo quem terá frutos e quem terá arrependimentos. O sucesso não espera quem hesita. Ele floresce nas mãos de quem planta, mesmo em solo incerto. E se há uma verdade que transforma destinos, é esta: ninguém colhe o que não tem coragem de semear. O preço invisível da espera. Napoleon Hill dizia que o maior custo da vida não é o erro, mas o tempo perdido esperando o momento perfeito. A espera parece inofensiva, mas ela cobra juros silenciosos. Cada dia em que você adia um começo é um dia em que a vida deixa de responder ao seu chamado. Enquanto você hesita, o universo permanece em pausa, aguardando o seu primeiro movimento. O tempo não perdoa os indecisos. Ele premia apenas os que agem. O preço da espera é invisível, porque ele não dói de imediato. Ele se acumula lentamente, disfarçado de conforto. A sensação de ainda não estou pronto parece prudente, mas é apenas o medo disfarçado de razão. Hill afirmava que a mente humana é especialista em criar desculpas sofisticadas para justificar a inércia. Ela chama de estratégia o que, na verdade, é medo de fracassar. Mas a vida não retribui quem teme. Ela responde a quem tenta. Há um tipo de dor que só aparece tarde demais. A dor de perceber que o tempo seguiu e você ficou parado. Enquanto você espera confiança para agir,
outros ganham confiança agindo. Enquanto você pensa em aprender mais, outros aprendem fazendo. E quando o resultado deles começa a aparecer, você sente a mistura amarga de admiração e arrependimento. Hill chamava isso de agonia do quase. Quase comecei, quase acreditei, quase vivi. O tempo tem um preço espiritual. Cada oportunidade perdida é uma energia não usada. A hesitação enfraquece o poder criador da mente, porque a fé só cresce quando é colocada em prática. Hill dizia que a fé parada se dissolve, mas a fé em movimento se multiplica. E é por isso que o universo parece favorecer sempre os ousados. Eles se alinham à lei do movimento, que é a lei da vida. Esperar é uma forma de negação. Quando você adia o início, envia ao universo a mensagem de que não confia no próprio poder. E o universo coerente responde confirmando essa crença. Nada acontece. A vida devolve na mesma frequência do seu estado interior. Quem vibra dúvida atrai indecisão. Quem vibra ação atrai resposta. É por isso que o simples ato de começar já muda o campo vibracional ao redor. Hill explicava que a hesitação não é apenas mental, é energética. Cada pensamento de depois eu faço bloqueia o fluxo criador. O campo da possibilidade se mantém aberto apenas para quem age. O movimento é a linguagem que o universo entende. Ele não responde a intenções, responde a sinais. E o seu primeiro gesto, mesmo pequeno, é um sinal claro de que você está pronto para cooperar com o invisível. Mas o mais alto preço da espera é o que ela faz com sua identidade. Cada vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, a mente registra essa quebra. Aos poucos você começa a duvidar da própria palavra. E a autoconfiança, base da fé, começa a se fragmentar. Hill dizia que o homem que não cumpre suas promessas a si mesmo perde poder espiritual, porque a força da fé depende da integridade entre pensamento e ação. O tempo que você desperdiça pensando em começar é o mesmo tempo em que alguém está construindo o que você deseja. Essa é a verdade que fere, mas desperta. O mundo não pertence aos mais inteligentes, mas aos que agem com coragem. Hill repetia: a mente que age encontra o caminho, a que espera encontra desculpas. O preço da espera é invisível até o dia em que se torna visível, quando você vê alguém vivendo o sonho que um dia também foi seu. E então, a pergunta que ecoa é simples e profunda. Quanto da sua vida você está disposto a trocar pela ilusão de estar se preparando? A ilusão do momento perfeito. Napoleon Hill dizia que o momento perfeito é o maior dos enganos mentais, a armadilha mais elegante que o medo já inventou. Ele seduz com a promessa de segurança. Espere só mais um pouco, quando tudo estiver certo, você começa. Mas esse instante ideal nunca chega. O mundo nunca estará completamente pronto. As condições nunca serão totalmente favoráveis. O amanhã certo é o disfarce que o medo usa para manter você parado no mesmo lugar. A mente humana busca controle. Ela acredita que, se esperar o suficiente, conseguirá eliminar todos os riscos antes de agir. Mas o paradoxo é que o controle absoluto é impossível. Hill observava que os grandes realizadores da história não começaram quando tudo estava alinhado. Começaram quando decidiram alinhar o que tinham. Eles entenderam que a ação é o que organiza o caos. O que você chama de preparação infinita é muitas vezes o atraso do seu próprio destino. O momento perfeito é confortável porque evita a vulnerabilidade. Enquanto você planeja, não precisa enfrentar a dúvida, o erro, a exposição. A ilusão do preparo eterno protege o ego da sensação de fracasso, mas também o priva da chance de crescer. Hill dizia que o medo de errar é, na verdade, o medo de ser julgado, e que o homem que vive tentando parecer pronto nunca vive de verdade. O segredo está em compreender que a prontidão não precede a ação. Ela nasce dela. Você não se torna preparado antes de começar, mas enquanto caminha. O universo não exige perfeição, apenas movimento. Hill chamava isso de lei da cooperação criadora. Quando você dá o primeiro passo, forças invisíveis se movem para completar o caminho. A providência nunca age antes do gesto. Os que esperam demais confundem aprendizado com adiamento.
Passam anos acumulando teorias, livros, cursos, mas nunca experimentam o campo real da ação. E enquanto buscam certezas, outros constroem resultados. Hill dizia que o homem sábio não busca todas as respostas, ele aprende a confiar no processo. O verdadeiro conhecimento não vem da preparação, mas da prática. A ilusão do momento perfeito também alimenta uma crença perigosa, a de que o sucesso exige condições ideais. Mas Hill provou em décadas de pesquisa que os maiores triunfos nasceram em meio à escassez, à dúvida e à adversidade. A diferença não estava nas circunstâncias, mas na disposição interior de começar. O que chamamos de condições perfeitas são, na verdade, consequências do movimento, não requisitos. A mente espiritual compreende que o momento perfeito é agora, porque o agora é o único ponto em que a energia criadora existe. O passado está fechado, o futuro ainda não existe. Tudo o que pode ser moldado se encontra no instante presente. Hill afirmava: quem espera as condições ideais é escravo do tempo. Quem age agora se torna senhor dele. Cada segundo de hesitação é um voto de confiança no medo. Cada ato de ação é uma afirmação de fé. A diferença entre os dois é simples. Um espera que o universo prove algo. O outro prova ao universo que está pronto. O momento perfeito, portanto, não é aquele em que tudo está certo. É aquele em que você decide agir mesmo com tudo incerto. O homem que entende isso nunca mais fica parado. Ele percebe que o universo não recompensa a espera, mas a decisão. Porque a verdade é que a perfeição não é o ponto de partida, e sim o resultado do caminho. O poder esquecido do primeiro passo. Napoleon Hill dizia que o primeiro passo é o momento em que o invisível começa a trabalhar. É o instante em que a ideia deixa de ser sonho e se transforma em semente. Muitos esperam sentir coragem para agir, mas é a ação que gera coragem. O primeiro passo não precisa ser grande nem perfeito, precisa apenas existir. Porque o universo não responde à intenção, responde ao movimento. O início é o sinal que ativa a providência. A maioria das pessoas subestima o poder desse instante. Acredita que só grandes gestos produzem grandes resultados. Mas Hill observava que o primeiro passo é simbólico. Ele declara ao universo que você está comprometido. Ele rompe o ciclo de hesitação, desperta a energia criadora e abre o campo das possibilidades. É como se o universo dissesse: agora posso trabalhar com você. Enquanto o desejo está apenas na mente, ele é potencial. Quando vira ação, ele se torna direção. O primeiro passo é a afirmação suprema da fé. Aquele que age sem garantias está dizendo: eu confio. Hill chamava isso de coragem espiritual, a capacidade de mover-se mesmo quando a lógica não oferece garantias. O primeiro gesto não é sobre saber o caminho inteiro, mas sobre provar que você está disposto a descobri-lo. E é essa disposição que muda tudo. O poder do início está na vibração que ele emite. A energia da ação é uma frequência muito mais alta do que a energia da dúvida. Quando você se move, seu campo mental se expande, suas emoções mudam e o universo começa a sincronizar eventos. O telefone toca, uma oportunidade surge, uma ideia se completa. Hill dizia que a vida se abre apenas para quem se move. O primeiro passo é a senha que desbloqueia o próximo. Muitos acreditam que precisam ver o final antes de começar, mas a fé trabalha no escuro. O primeiro passo é o gesto de quem entende que a estrada aparece enquanto se caminha. Hill ensinava que o universo funciona por colaboração, não por antecipação. Você dá o passo e o universo constrói o chão. É o ato de confiança que cria o caminho. Mas o primeiro passo também é um espelho. Ele revela quem você é diante do desconhecido. Se você só se move quando tudo parece seguro, ainda está preso à zona do medo. Hill dizia que a mente acostumada à segurança é incapaz de criar o extraordinário. O primeiro passo exige que você abandone o controle e aceite o fluxo. É nesse abandono que a força divina atua. Cada realização da história começou com alguém que decidiu agir quando nada parecia garantido.
Todo império, toda invenção, toda transformação pessoal nasceu de um primeiro passo dado em meio à incerteza. Hill repetia: nenhuma ideia vale algo até que alguém se levante para executá-la. A ideia é apenas energia. A ação é o catalisador que a transforma em realidade. O primeiro passo também tem um efeito espiritual profundo. Ele destrói a inércia mental. A mente que permanece em dúvida cria resistência. A que age dissolve o medo. O movimento renova a fé, porque mostra à alma que ela é capaz de gerar mudança. E quanto mais você age, mais o universo confirma que está ao seu lado. O poder esquecido do primeiro passo é, portanto, o segredo mais simples e mais ignorado do sucesso. Hill dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira planejando o início, quando o início é o próprio plano. Você não precisa de todas as respostas, apenas da decisão de mover-se. Porque o primeiro passo não apenas inicia o caminho, ele redefine quem você é. O tempo que você alimenta o medo. Napoleon Hill afirmava que o medo é o ladrão silencioso da ação. Ele não destrói de uma vez, ele paralisa aos poucos. Cada vez que você diz, ainda não estou pronto, o medo cresce. Ele se alimenta das pausas, dos planos adiados, das promessas não cumpridas. E quanto mais tempo você o alimenta, mais ele se fortalece dentro da mente. O medo não vive do perigo, vive da imaginação. O tempo gasto alimentando o medo é o mesmo tempo que poderia ser usado para construir resultados. Hill dizia que a mente é como um jardim. O que não é plantado com propósito é invadido por ervas daninhas. E a dúvida é a erva mais veloz que existe. Quando você hesita, o medo encontra espaço para criar raízes. Ele começa como um pensamento tímido. E se não der certo? E se não for interrompido, torna-se uma crença. Não vai dar certo. O medo é uma força inteligente. Ele conhece suas fraquezas, fala com a sua voz e usa argumentos convincentes. Ele se disfarça de prudência, de razão, até de espiritualidade. Talvez Deus não queira que eu faça isso agora, você diz, quando na verdade é o medo vestindo roupa sagrada. Hill alertava que o medo é o disfarce favorito da indecisão. Ele convence a mente de que parar é o mais sensato, e nesse instante a vida começa a se fechar. A verdade é que o medo só existe onde falta fé. Hill dizia que a fé e o medo não podem ocupar a mesma mente ao mesmo tempo. Elas são frequências opostas. Uma cria, a outra destrói. Cada pensamento de medo é uma ordem vibracional enviada ao universo. Mantenha-me onde estou. E o universo, obediente, congela as circunstâncias até que a fé volte a comandar. O tempo que você passa imaginando o pior é o mesmo tempo em que o universo poderia estar construindo o melhor. A energia que o medo consome é a mesma que move montanhas quando é canalizada para a ação. Hill explicava que a imaginação é a ferramenta mais poderosa da criação e que o medo é o uso invertido dessa ferramenta. Quem imagina desastres cria bloqueios. Quem imagina possibilidades cria caminhos. O medo é também o reflexo da memória. Ele vive de experiências passadas, de feridas antigas, de vozes que disseram, você não é capaz. A cada lembrança negativa revivida, você reforça o campo vibracional do medo. Hill aconselhava a neutralizar essas imagens com visualizações de fé. Substitua o pensamento de queda pela imagem da vitória. A mente não distingue entre real e imaginado, ela apenas responde à emoção dominante. O homem dominado pelo medo tenta prever tudo, e nisso se perde. O medo exige garantias que a vida nunca dá. Hill dizia que a fé é o único antídoto real contra o medo, porque ela transforma o invisível em aliado. Quando você confia, o universo reorganiza as forças invisíveis ao seu favor. A ação, então, se torna natural, não porque o medo desapareceu, mas porque a fé se tornou mais forte que ele. O tempo que você gasta alimentando o medo é o mesmo tempo em que outros alimentam a coragem. E coragem, dizia Hill, não é ausência de medo, é agir apesar dele. Cada ato de fé enfraquece o medo, e cada hesitação o fortalece.
O medo não é destruído de uma vez, ele é substituído gradualmente pela confiança adquirida através da ação. Por isso, Hill ensinava que o maior erro do homem é esperar que o medo acabe antes de agir. O medo é o primeiro obstáculo que o universo envia para testar a sua decisão. Ele se dissolve apenas quando você avança. Enquanto você o enfrenta, ele perde forma. Enquanto você o evita, ele ganha poder. E há um momento em que o homem desperto entende. O tempo que ele passou fugindo do medo era o mesmo tempo em que poderia ter se tornado invencível. A psicologia dos que já estão colhendo. Napoleon Hill dizia que os que colhem resultados não são os mais inteligentes nem os mais preparados. São os que entenderam o ritmo do universo e decidiram entrar em sintonia com ele. Enquanto muitos esperam por condições ideais, eles criam movimento. Enquanto uns buscam garantias, eles constroem confiança. O segredo não está no talento, mas na mentalidade que transforma cada tentativa em progresso. Aqueles que já estão colhendo não vivem presos à ideia de perfeição. Eles aprenderam que o sucesso é um processo de ajustes, não um salto repentino. Hill chamava isso de mecânica do avanço constante. São pessoas que compreendem que cada erro é apenas um degrau, e cada pequeno acerto é uma semente que germina. Elas não veem falhas como derrotas, mas como informações. Enquanto o indeciso teme o erro, o sábio o usa como bússola. Esses realizadores têm uma característica comum: agilidade mental emocional. Eles não se detêm em análises excessivas, nem se perdem em dúvidas. Hill observou que o sucesso prefere os rápidos, não os apressados. A diferença é sutil. O rápido age com clareza. O apressado age com desespero. O primeiro confia no processo. O segundo tenta controlar o resultado. Quem colhe, confia. A mente de quem está colhendo é orientada para o agora. Eles não desperdiçam energia lamentando o que ainda não têm ou temendo o que pode dar errado. Canalizam toda a atenção para o que está diante deles. Hill dizia que a concentração é a forma mais pura de fé. É a decisão de acreditar que este momento é suficiente para gerar o próximo. E é justamente essa presença que os mantém produtivos e em fluxo. Há também uma qualidade espiritual profunda nesses indivíduos, a gratidão ativa. Eles não esperam o sucesso para agradecer. Agradecem enquanto constroem. Essa gratidão não é apenas um gesto emocional, mas uma frequência. Hill explicava que a gratidão é a linguagem do alinhamento. Ela comunica ao universo que o homem já reconhece a abundância, mesmo antes de vê-la. E o universo coerente responde multiplicando o que é reconhecido. Os que colhem também compreenderam que a comparação é veneno para o crescimento. Eles sabem que cada campo tem seu próprio tempo de colheita. Hill dizia que olhar o jardim do outro é esquecer de regar o seu. O realizador maduro entende que o foco externo drena a energia interna. Enquanto o indeciso se distrai com o sucesso alheio, o determinado volta os olhos para o que pode melhorar em si. O mais notável, porém, é que essas pessoas não se iludem com o resultado. Elas sabem que a colheita é apenas um reflexo do plantio. Por isso, continuam cultivando, ajustando, evoluindo. Hill observava que o verdadeiro vencedor não é movido pela necessidade de provar algo, mas pelo prazer de crescer. Ele não busca aplausos, busca aperfeiçoamento. A psicologia de quem colhe é sustentada por uma fé ativa. Eles não esperam que o universo faça tudo. Eles cooperam com o universo. Entendem que a ação humana é o complemento da força divina. Hill dizia que Deus ajuda quem se ajuda, e que o homem de fé não é aquele que ora por resultados, mas aquele que ora enquanto trabalha. Enquanto muitos esperam sinais para agir, quem colhe cria os sinais através do movimento. Enquanto uns pedem, outros plantam. E quando o tempo da colheita chega, parece milagre. Mas não é. É apenas a consequência natural de quem compreendeu que o universo sempre retribui na mesma medida da entrega. Essa é a psicologia dos que colhem. Eles acreditam antes de ver, agem antes de entender, agradecem antes de receber. E por isso colhem, não porque têm sorte,
mas porque vibram no ritmo certo da criação. O que o universo faz com quem age. Napoleon Hill dizia que o universo não recompensa intenções, ele responde a vibrações. E a vibração mais poderosa que o homem pode emitir é a da ação alinhada à fé. O movimento é a linguagem espiritual da confiança. Quando você age, mesmo sem garantias, declara ao universo que acredita. E nesse exato instante, forças invisíveis começam a se organizar em seu favor. O invisível se move quando o visível se compromete. A ação é o gatilho que desperta o campo da providência. Hill chamava isso de lei da correspondência vibracional. O universo não entrega o que você quer, entrega o que você confirma com seu comportamento. A ação é a prova viva da crença. Enquanto muitos afirmam "eu acredito", mas permanecem parados, o homem de fé prova sua crença com o movimento, e o universo, que não lê palavras mas frequências, entende o gesto e responde com sincronicidade. Quando você age, muda o campo magnético ao seu redor. As pessoas certas começam a aparecer, portas se abrem, coincidências se tornam constantes. Hill dizia que nada é coincidência para quem está em movimento. O que o mundo chama de sorte é apenas a resposta natural do universo à energia direcionada. É o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. E quando esses três níveis entram em harmonia, o universo se reorganiza em torno da sua decisão. Mas a ação precisa vir acompanhada de pureza de intenção. O universo responde à coerência, não à pressa. A pressa é filha da ansiedade. A ação consciente é filha da fé. Hill observava que o universo não se move por desespero, mas por clareza. O homem que age com propósito não força os resultados, ele os atrai. O que é forçado se desintegra, o que é natural se sustenta. O universo também usa a ação humana como meio de ensinar. Muitas vezes, quando você se move, ele envia desafios não para puni-lo, mas para prepará-lo. Hill dizia que o universo nunca entrega o que você quer antes de você se tornar capaz de sustentar. As dificuldades que surgem após a decisão de agir são, na verdade, o treinamento invisível. O universo testa a consistência da sua fé antes de liberar o que você pediu. Aqueles que compreendem isso param de interpretar obstáculos como sinais de fracasso. Eles entendem que o universo responde de muitas formas, e nem todas vêm embaladas em conforto. Às vezes, a resposta é um redirecionamento, uma pausa, uma correção. Hill dizia que a adversidade é o código secreto da preparação divina. O homem de fé não se revolta com os atrasos porque sabe que o universo nunca erra o timing. Quando você age, algo também muda dentro de você. A alma ganha força, o medo perde voz e a autoconfiança floresce. Hill observava que o movimento físico cria movimento espiritual. Cada ato de coragem é uma mensagem à mente subconsciente dizendo "eu posso". E o subconsciente, que é o canal direto com o universo, replica essa vibração em larga escala. Por isso, quanto mais você age, mais a vida flui a seu favor. O universo faz com quem age o que não pode fazer com quem apenas deseja. Ele coopera. Ele abre caminhos onde antes havia muros. Ele envia pessoas, ideias, recursos, tudo o que for necessário para sustentar o propósito. Mas o universo não se move primeiro. Ele espera um sinal de comprometimento. E esse sinal é a ação. Hill dizia que Deus se manifesta através do homem que age, porque a ação é o instrumento da inteligência divina no mundo material. Quando você se move, torna-se extensão do próprio Criador em ato. A fé deixa de ser um conceito e se torna energia criadora. E é nesse ponto que a vida muda de direção. Quando você entende que o universo não está contra você, apenas esperando que você entre no jogo. Enquanto você pensa, ele observa. Quando você age, ele responde. E a resposta vem sempre com precisão. Nunca antes, nunca depois, mas exatamente quando você decide provar que acredita. A colheita não é do esforço, é da persistência. Napoleon Hill dizia que o sucesso raramente vem para quem trabalha mais,
mas sempre chega para quem permanece mais. O esforço é o impulso inicial. A persistência é o combustível que o leva até o fim. Enquanto muitos se esgotam tentando acelerar resultados, poucos entendem que a colheita pertence aos que permanecem firmes quando o entusiasmo desaparece. O universo não recompensa a intensidade passageira, ele responde à constância vibracional. A maioria começa movida por emoção e termina paralisada pela frustração. No início, há energia, expectativa e sonho. Mas quando os resultados demoram, a mente começa a duvidar e o coração se cansa. Hill dizia que é nesse intervalo entre plantar e colher que o destino é definido. O que você faz quando nada acontece revela o que realmente acredita. O homem comum desiste, o homem de fé continua. Persistir é manter a fé ativa quando o silêncio parece interminável. É confiar que a semente está germinando mesmo quando o solo ainda parece vazio. Hill comparava o processo da conquista à natureza. Ninguém cava o solo todos os dias para ver se a planta está crescendo. Ela precisa de tempo, de consistência e de confiança. A pressa destrói o ciclo natural da colheita. O que nasce antes do tempo morre sem raiz. A persistência é o ato de reafirmar sua decisão diariamente. Ela não se apoia no sentimento, mas no compromisso. Hill dizia que o homem persistente é aquele que escolhe continuar mesmo sem vontade, porque entende que a vontade é passageira, mas o propósito é eterno. A fé não exige motivação, exige disciplina espiritual. Persistir é caminhar com o coração cansado, mas com a mente convicta. Os que colhem entendem que a vida é um processo acumulativo. Nenhuma ação isolada muda tudo, mas cada pequeno gesto repetido com intenção constrói um resultado inevitável. Hill chamava isso de lei da acumulação invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o universo está somando esforços, energias, pensamentos e emoções até que o campo vibracional esteja maduro o bastante para manifestar. O milagre é o último estágio de um trabalho silencioso. Persistência também é resistência à dúvida. A mente tentará convencê-lo de que é inútil continuar, que você está desperdiçando tempo, que nada vai mudar. Mas Hill alertava: o último obstáculo é sempre o mais convincente. É o teste final da fé, e apenas quem resiste a esse ponto crítico atravessa o limite onde o invisível começa a operar a seu favor. O milagre não acontece antes da exaustão. Ele acontece quando você decide não desistir mesmo exausto. A colheita não vem porque você tentou com força, mas porque não desistiu com facilidade. A força constrói o início, a persistência sustenta o caminho. Hill observava que os que chegam longe não são os mais rápidos, mas os que aprenderam a continuar em silêncio. Eles entendem que cada aparente demora é um ajuste divino, não um fracasso. Persistir também é um ato de humildade espiritual. É aceitar que o tempo divino é mais sábio que o humano. Hill dizia que a paciência é a forma mais elevada de fé, porque ela confia mesmo sem controlar. Quem persiste entra em harmonia com a frequência do universo, o ritmo exato da criação. Tudo na natureza é persistente. O rio que fura a pedra, a semente que rompe o solo, a luz que atravessa a noite. Por isso, o homem que persiste nunca fica sem colheita. Ele pode demorar, tropeçar, cair, mas o universo o reconhece pela constância. A vibração da persistência é um chamado que o universo nunca ignora. O sucesso não é o prêmio do esforço explosivo, mas da permanência silenciosa. Hill dizia que Deus não recompensa quem começa, ele recompensa quem continua, porque o universo não se impressiona com a força do início, mas com a fidelidade do coração que não desiste até o fim. A virada final, o dia em que você decide começar. Napoleon Hill dizia que existe um instante em que a vida muda, e esse instante não é quando o sucesso chega, mas quando você decide começar de verdade. Há um momento em que algo desperta dentro da mente e diz: agora é comigo. Rompimento silencioso com o velho eu,
o corte com a hesitação, o nascimento de uma nova vibração. Quando essa decisão é feita com o coração, o universo inteiro se reorganiza. É como se Deus dissesse: finalmente, ele entendeu. O dia em que você decide começar é o dia em que o medo perde o controle. Você percebe que ele nunca foi um inimigo, apenas um reflexo da sua inação. Hill dizia que o medo é como a sombra, desaparece quando você acende a luz da decisão. Esse momento não é emocional, é espiritual. É a entrega consciente de quem para de esperar sinais e passa a ser o sinal. O universo não começa sem você, e o início da sua fé é o início da criação. A virada acontece quando você entende que não há mais nada a esperar, que o tempo ideal é agora, que as desculpas perderam sentido. Hill observava que a decisão firme é a força mais poderosa do mundo, porque muda o campo da realidade. Uma mente decidida é uma mente imantada. Tudo o que vibra em sintonia com ela começa a se mover. A oportunidade, o recurso, a inspiração, tudo o que estava adormecido desperta. Nesse dia, o passado deixa de ter autoridade. Você não é mais a soma de tentativas frustradas, mas o resultado do que escolhe agora. Hill dizia que a decisão é o ato que renasce o homem. Aquele que decide não é o mesmo que hesitou. É uma nova consciência, alinhada à ação, conectada à força divina. O poder que parecia distante sempre esteve dentro de você, apenas aguardando a ordem da decisão. A partir desse instante, o universo começa a conspirar em ritmo acelerado. As coincidências se multiplicam, as ideias ganham clareza, o tempo parece se expandir. Hill chamava isso de sincronização criativa. O ponto em que a fé encontra a ação e a criação acontece. Você não força, apenas flui. O que antes era dúvida, vira direção. O que era sonho, se transforma em plano. O invisível se torna visível passo a passo. Mas o mais extraordinário é o que muda dentro de você. Quando decide começar, a mente para de buscar provas externas e se ancora em uma certeza interior. Você deixa de ser espectador da vida e assume o papel de coautor. Hill dizia que a decisão é o momento em que o homem volta a conversar com Deus, porque ela exige confiança absoluta. Decidir é um ato de fé. É dizer ao universo: eu estou pronto, mesmo sem ver o caminho. E é assim que tudo começa. Não com sorte, não com sinais, mas com um simples agora. O mesmo agora que transformou homens comuns em lendas, ideias em impérios e intenções em realidade. O universo não espera nada mais de você além desse primeiro gesto. A decisão é o portão da abundância, e a ação é a chave que o abre. Porque enquanto você pensa em começar, outros já estão colhendo. Mas o segredo é que você também pode, no exato segundo em que parar de pensar e começar a agir. O destino não pertence a quem sonha, mas a quem decide. O milagre não é o resultado, é o momento em que o medo se cala e a fé se levanta. E quando esse instante chega, nada pode detê-lo, porque o universo sempre se curva diante de quem tem coragem de dar o primeiro passo.